Boa noite, irmãos. Ah, meu Deus, tem gente que está assim com um pouquinho de sono. Boa noite, irmãos. Ah, agora vocês fizeram igual um despertador. Boa noite. Coisa chique, coisa gostosa. Irmãos, vocês me levaram lá no meu tempo de criancinha. Cantando essas músicas assim. E depois, quando eu fiquei maior um pouco, as coisas foram mudando. E quando cantar esse hino, pois eu sei em quem tenho crido. Isso mexe com o coração da gente. Para quem já nasceu num lar evangélico, como eu já disse para os irmãos, eu não sei o que é cigarro na boca. Não sei. Não sei o que é uma gota de cerveja na minha boca. Não sei. A pinga, então, nem se fala. Só dos outros fazer assim, eu já fico pensando, deve ser muito ruim. Né? Muito ruim. E outros ficam assim, arrepiando o braço, né? Que coisa horrorosa. E põe para dentro de si. Irmãos, que prazer nós estamos aqui nesta noite. Você que está em casa, aí no seu aconchego, no seu sofá confortável, para ouvir e assistir a palavra do Senhor nesta noite. E é um prazer muito grande estar chegando até o seu lar. Quando eu estava no rádio, eu falava para o pessoal, com licença, eu posso chegar na sua casa ou no seu carro? E depois a gente tinha algumas notícias até que eram até agradáveis, né? Ô, pastor, eu estava ouvindo o senhor desde a Vale, lá do alto do morro. Que bom. E nisto, alguns deles, eu cheguei a batizar. Se tornaram membros da igreja, ouvindo o programa no rádio, e ali ouvindo a mensagem de vida, de paz e salvação. E eu creio que durante aquele percurso que eles faziam, com aqueles caminhões fora de estrada, iam ouvindo que só Jesus Cristo salva. Mas hoje nós temos uma internet que vai muito além. E eu tenho tido o prazer de estar em minha casa, cunhada da minha esposa, que várias vezes ela estava ouvindo a igreja do Barro Preto, lá em Portugal. E hoje ela está aqui ao vivo e a cores. Né? E graças a Deus por isto. E a irmã Loide também, que tem nos assistido lá em Portugal. Louvamos a Deus por estas vidas. Amados, falar sobre a palavra de Deus é algo que empolga o nosso coração. E muitas vezes nós ficamos confinados para extrair o que tem dela para cada um de nós. E há momentos que nós precisamos nos desligar de muitas coisas para nos concentrar na palavra de Deus. E isto faz com que nós tenhamos sabedoria, que nós tenhamos coragem, e num tempo hoje de tantas dificuldades para ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela mexe com a nossa fé. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quanta coisa nós passamos por ela, até nós chegarmos onde há necessidade de chegar. E por esses dias, quando eu soube que eu estaria pregando nesta noite, eu comecei a correr. Senhor, fale comigo o quê? Porque parece que tinha me falado que eu seria na quinta-feira, de uma terça-feira para domingo, né? Papai do céu, estou nas tuas mãos. E eu fui para os joelhos. Porque naquele silêncio dos joelhos, coloca-se a nossa mente, os nossos ouvidos, para que o Espírito Santo de Deus fale
dentro de nós. É ali que o Senhor vai colocar aquilo que Ele quer que nós falemos nesta noite. E começamos a fazer um passeio. E encontramos um homem de Deus, chamado Daniel. E aquele homem coloca algumas coisas na nossa mente, no nosso coração. E primeiro trazemos um tema para esta noite: os últimos tempos. Isto foi incomodando. Começou a incomodar o meu coração e também já incomodava o coração do profeta Daniel. E nós fomos fazendo uma parceria. Ele falava comigo e o Espírito Santo procurava trazer na minha mente o tempo em que Daniel viveu e o tempo em que nós estamos vivendo hoje. E é importante quando nós começamos a conciliar as coisas. E Daniel passou por algumas situações de um povo que estava rebelde, mas ele era o homem que Deus precisava. E chegamos a pensar como que Daniel estava procurando resolver algumas situações. Quantas vezes Daniel orava por dia? Muitas vezes nós temos na ideia que era 3 vezes ao dia. Mas eu chego a pensar que ele orava até muito mais do que 3 vezes ao dia. Procurando ter uma comunhão com o Senhor, para que o Senhor o fortalecesse. E que ele pudesse ter coragem e poder para falar ao povo por causa das perseguições que ele estava passando por ela. E o texto que separamos, capítulo 12 de Daniel, eu quero convidar toda a igreja a se pôr em pé quando vamos ler dos versículos 1 ao versículo de número 9. Eu convido a todos para esta leitura deste texto que eu tenho para mim. Ele falou muito ao meu coração. E ele vai falar ao seu coração. Mas você que está em casa, abra a sua Bíblia e procure acompanhar conosco estes versículos que nós estaremos lendo. Daniel, capítulo de número 12, do versículo de número 1 ao versículo de número 9. Todos já encontraram? Amém? A palavra do Senhor está escrita para nós nesta noite assim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo. Todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, ou ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro, até ao tempo do fim. Muitos os esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei
e eis que estavam em pé outros dois, e um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Eu ouvi, porém, não entendi. Então eu disse: meu Senhor, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até ao tempo do fim. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Querido Deus, nosso Pai amado, a tua palavra, Senhor, foi colocada em nossos ouvidos físicos. Deus amado, o Espírito Santo do Senhor, usando destas palavras, falando aos nossos corações. E que entendamos, ó Deus, o teu querer para este tempo. No nome do teu Filho amado Jesus, estamos em tuas mãos. Que eu seja apenas, ó Deus, um instrumento do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Os últimos tempos. Ninguém ignora o fato de que fins dos tempos estão se aproximando e que Jesus está voltando. Ouvimos muito falar que Jesus está voltando. Ouvimos muito, muito. Às vezes até evangélicos. Mas não se preparam para receber a volta de Cristo. Será que isso incomoda? A mim incomoda. E incomoda muito. E a Bíblia está sempre nos exortando sobre os acontecimentos que norteiam os tempos. E quando Daniel, ele é tocado pelo Senhor que faz estas colocações, o próprio Espírito Santo do Senhor o impulsiona para que ele viesse trazer a verdade àqueles que estavam distanciados e perseguindo o povo de Deus. E notamos que no tempo de hoje não está assim muito diferente, não. Algumas coisas vêm entre linhas, muitas vezes procurando tirar-nos da sintonia que temos com o Deus vivo e todo-poderoso, porque Deus não mudou. E Ele procura trazer isto para nós, ficarmos atentos com os tempos. E haverá um tempo de angústias. Meus queridos, nós temos vivido um tempo de angústia. Pense um pouquinho mais. Na minha concepção pastoral, nesses 2 anos e meio, nós vivemos um tempo de angústia. Nós vivemos um tempo de dor. Nós vivemos um tempo de tristeza. Nós vivemos um tempo de muitas perguntas: o que fazer? Se nós estamos na dependência do Senhor, temos que colocar as nossas angústias nas mãos do Senhor. Porque dele vem a solução. Quantas pessoas angustiadas perderam seus entes queridos,
Quantas pessoas angustiadas que tiveram problemas na família, porque surgiu aquela ideia, fica em casa. E quantos atritos surgiram dentro de casa. E muitos vivendo e convivendo com angústias, tristeza, dor. Angústia no trabalho, angústia na família, angústia na criação dos filhos. E nós, como pastores, sempre nós estamos pelo telefone recebendo algumas comunicações. Pastor, como eu devo fazer para que nós possamos ter uma harmonia dentro do lar? O que fazer? O tempo está aí. E o tempo está mostrando um esfriamento. E cumprindo o que a Bíblia diz, que nos finais dos tempos, o amor de muitos... Escutei tão pouco. O amor de muitos esfriará e esfriaria. E nós estamos no presente, ouvindo e vendo essas coisas se esfriando. E muitas vezes nesse esfriamento trazendo aquela angústia. Como sorrir? E muitas vezes passa o tempo todo dentro do lar, sem sorrir. Eu acho que é um negócio que eu não aguento ficar sem sorrir. Uma vez eu fiz uma coisa até louca, né? Pastor, de vez em quando, dá umas loucuras neles, né? Eu ouvindo assim o auditório, a igreja estava lotada, lá em Congonhas. Eu falei, gente, vamos nos relaxar um pouquinho? Parece que os irmãos estão assim um pouquinho tensos. Vamos ter ao menos 1 minuto de gargalhada. E a turma, Quem passava na rua achava que aquele povo estava doido, né? Aí, ó, já surgiu uma. Irmãos, isso relaxa. Relaxa o nosso rosto. Nos coloca numa situação de que eu estou tendo um momento bom na minha vida. Momento gostoso. E às vezes há lares que passam o dia inteiro sem dar uma gargalhada. Sem sorrir de alguma coisa. Isso faz falta. E muitas vezes a angústia, ela vai consumindo aquilo de bom que nós temos. Aqui é um pseudônimo do senhor Orides. Havia trabalhado um bom tempo na sua vida. E depois se aposentou. E ele então resolveu sair, foi passear um pouco e deixou o seu pagamento em casa. Lembra do que aconteceu? O seu filho pegou todo o seu pagamento e foi gastar com as drogas. E ele começa então a viver um momento de angústia na sua vida, porque é o que ele tinha para passar o mês. E ele pensando, não criei um filho, uma filha para fazer isto. Mas agora eu estou vendo que está aqui dentro da minha casa. Que angústia, que tristeza, que dissabor. E aquilo foi machucando o coração daquele homem. Irmãos, aquele homem veio a morrer de desgosto. A tristeza, aquela angústia, aquilo foi sufocando aquele homem. Até que um dia o seu coração parou. Tempos difíceis nós estamos vivendo. Quanta briga, quanta confusão quando há uma separação de terra. Os irmãos não conversando mais uns com os outros. Um queria uma coisa, outro queria outra, o outro queria outra.
E a partilha sempre ela é iguais, mas sempre tem alguém que quer ver o outro sem nada e ele com tudo. Vai criando aquela tristeza, aquela angústia. Estamos vivendo princípios de dores e é bem mais fácil chorar do que dar uma gargalhada. Lágrimas que correm, mãos que secam quando não tem um lenço, mas é aquelas que correm dentro de nós. Nós vivemos momentos angustiantes. A falta de estabilidade tem levado milhares de pessoas a sofrerem o pânico de ficar desempregado. O que essa pandemia trouxe? Quantas gentes? Quantas gentes? Muitas vezes já sem o seu emprego, quanta dificuldade para voltar ao emprego. São coisas do tempo presente. Mas, meus queridos e amados, e é tão doloroso quando nós estamos vendo os casais, pai e mãe, não estão mais conseguindo continuar o seu ajustamento familiar. Eu fico preocupado que isto chega às nossas igrejas, chega dentro da igreja. Eu creio que isso machuca o coração de Deus, como machuca o coração de um pastor. E às vezes, com tanta sabedoria, vês aquele casamento, a bênção. E muitas vezes colocando Deus no meio, no centro daquele casamento. E de repente, se desmorona. Falta alguma coisa. Nos últimos tempos, nós estamos vendo a situação de como conviver com ela. E quantas pessoas que ainda não estão felizes com o seu salário. Não, ainda não dá. E procura o patrão para um aumento. A falta de satisfação. Como isto incomoda. Mas, meus queridos, chegará o tempo do corre-corre. O tempo do corre-corre. Para mim, ele já está aí batendo na porta. As pessoas procurando ter, não é o ser. Uma semana, mais um ano, vai passando e começa grandemente o corre-corre. A cada dia, a modernidade pressiona as pessoas em ser e ter, que ninguém segura um mercado consumista tão elevado. Já está batendo na nossa porta. 5G. Que felicidade. O 5G, a rapidez do 5G. Os irmãos já pensaram que correria que esse negócio vai formar? Nós vamos dormir pouco. É verdade, vamos dormir pouco. Porque esse aparelhinho chamado celular já estará guardando, armazenando tudo aquilo para nós começarmos no outro dia correndo e correndo para um lado e correndo para o outro. O avanço da tecnologia muito grande. Muitas vezes nós que já passamos do 37, né, irmão? Não consegue acompanhar. 37, né? Às vezes é só em cada mão, né? E os nossos cabelos vão ficando brancos, outros caem, mas vamos correndo atrás. Quer ficar acompanhando com rapidez a tecnologia. Mas, meus queridos, o mundo está em crise. Ou não está em crise?
O mundo está em crise. E às vezes nós não paramos para pensar. Nós estamos aí vivendo uma crise política, mas não é só o Brasil. Não é só o Brasil. No tempo lá do profeta Daniel, estava lá uma crise também das perseguições. Mas hoje nós estamos vivendo uma crise e a gente não sabe onde vai parar. Nós também, amados, vivemos momentos de rumores de guerra e já tem uma guerra instalada. A Bíblia já fala concernente a isto. Os terremotos, os tsunamis, são coisas que agora nós estamos vendo neste fim. Mas também, amados, estamos aí passando por mortes e mais mortes e mais mortes. Às vezes a gente pensa, não, isso passa. Às vezes ela diminui um pouco, mas depois ela volta. E nós vamos vendo as coisas ir passando. A Bíblia nos mostrando o que está passando. E nós estamos vendo, para nós não esquecermos de que há um Deus no céu que está vendo tudo. E muitas vezes permitindo-nos a ver, para que nós possamos continuar mantendo a nossa fé com firmeza no Senhor. Nós também vivemos a crise dos conflitos. Às vezes os conflitos familiares. E como isso tem trazido um prejuízo muito grande, porque estão querendo acabar com a família. E sendo que a família é a célula máter de uma sociedade. E é dela que brota. Olha aqui atrás de mim. Os irmãos estiveram isto pela manhã, os menores. Como diz o irmão Timóteo, eles cresceram de manhã para a noite, estão aqui. A rapidez. Muito grande. Também os conflitos que nós estamos vendo das pessoas que não fazem parte de nenhum segmento religioso. O meu é melhor. Um sai daqui, outro vai para ali. E há esses conflitos, muitas vezes até no próprio comércio há os conflitos. Também as enfermidades. Quantas enfermidades diferentes vão aparecendo? Enfermidade do nosso tempo. Quando eu casei, 14 de maio, eu com 2 anos e meio de casado. E começou a fechar. Eu falei com a minha esposa, o que será isto? Uma enfermidade que veio assolando. Veio tirando vidas e mais vidas e mais vidas. E nós estávamos em lua de mel e tivemos que deixar o hotel porque fechou. E viemos de carro para casa e pensando, o que é isto? O que Deus vai fazer para nos livrar disto? Só ouvíamos notícias e mortes e mais mortes. Estamos vendo o povo num verdadeiro êxodo. Uns que chegam dos Estados Unidos, outros que vão para os Estados Unidos, outros que deixam os países vizinhos com o Brasil, saindo de lá para cá, um êxodo. À procura de coisas melhores, dias melhores, coisas dos últimos tempos. Fome. Quanta gente passando fome, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu pude ver uma noite dessas,
as pessoas mexendo com aqueles cestos de lixo, procurando alguma coisa para comer. Eu estava no ponto do ônibus e vendo aquela situação, meu coração doía. Oh Deus, supre a mesa deste homem, Senhor. Ele não foi em minha direção e com um saco sujo, grande nas costas. E ele mexeu ali. E depois ele saiu com um pacote e foi andando. A gente não sabe se aquilo estava em condições para ser consumido. E ele estava levando para matar a sua fome. Mas também nós temos uma crise, a crise do pecado. Cada manhã aparece um pecado diferente, porque quer fazer com que o nosso povo jovem e as crianças, adolescentes que estão aí, elas possam então começar a praticar aquele pecado, gostar dele e continuar na sua vida com aquele pecado. E muitas vezes é ensinado nas escolas. As cartilhas, a sujeira. Para que eles possam estar absorvendo coisa suja. E nós, com a palavra de Deus, precisamos colocar uma bandeja daquilo que é saudável, aquilo que dá vida, aquilo que mostra que há um Deus que cuida de nós. Fome, pecado, a ciência que está cada vez mais se multiplicando, mas ao mesmo tempo que ela multiplica, ela entra numa crise, porque muitas vezes no final não deu certo. Precisa recomeçar, fazer tudo outra vez. Amados, a outra crise que eu coloco aqui é a crise da moralidade. E Deus usa Daniel para mostrar a realidade da moralidade. E muitas vezes nós somos questionados quando nós estamos procurando levar algo à mente de alguma pessoa. Ó, esse aí, olha o moral. Olha o moral. Mas estão transformando a moralidade numa imoralidade. E levando cada vez mais para o pecado, para a desobediência, para a indiferença. Eu fiquei um pouco estarrecido esta semana, quando apareceu lá no meu celular, não sei se alguém aqui chegou a ver, uma jovem, bem jovem, e ela estava só com a roupa de cima e um short, e ela começou a falar que ela estava grávida. E ela dizendo, não vou falar para o meu bebê se é homem ou se é mulher. Vou procurar criá-lo fora de escolas, fora de relacionamentos, e ela não vai saber se ela é homem, se o bebê é homem ou mulher. Irmãos, pensem bem que vida, que tempo que nós estamos vivendo. Muitas vezes é feito essas mentes para plantar aquilo que está lá na internet. E alguém que vai vendo aquilo, fala, sabe que essa menina está certa? E assim vai proliferando essa ideia maligna, maléfica, ao invés de fazer de tal maneira que a criança tenha um ambiente saudável quando nascer. Moralidade. Ela precisa estar em alta. E nós precisamos cada vez mais
mostrar que ela está em alta porque nós servimos a um Deus que é moral. Não é imoral. Uma crise religiosa. Os irmãos vão vendo que situação, né? Uma crise religiosa. Quanta coisa desagradável às vezes sai de alguns microfones. E a gente fica estarrecido. Porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus e muitas vezes, sendo a palavra de Deus, ela está sendo ignorada. Eu tinha um programa de rádio e ele tinha um nome, Ondas de Paz. Todas as manhãs, eram 30 minutos. E depois que eu saía do ar, então entrava um outro programa. A Bíblia não era usada. Até que um dia, o pastor que foi depois de mim, ele falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Eu já tinha saído do ar, eu tive que esperar a vez o que ele queria falar comigo. Pastor, o senhor não enjoa de ficar pregando a Bíblia toda manhã, não? Não, ela me faz bem. E ela está fazendo bem a uma quantidade de ouvintes que temos a cada manhã. E ela é a palavra de Deus. E eu tenho um compromisso de pregar a palavra de Deus. E eu vou até morrer pregando a palavra de Deus. E ele ficou assim meio tonto assim comigo, né? Eu fui muito incisivo com ele. Ele falou: mas como é que vocês fazem isso? Estudando a palavra de Deus. Falei: e você? Não, a gente só recebe as instruções para fazer o que eu faço a cada manhã. Você não enjoa disso, não? Eu falei: mas eu não posso enjoar, porque senão eu não recebo. Eu recebo mais do que dinheiro. Muito mais. Porque o que eu procuro fazer é para levar vidas aos pés da cruz de Cristo, aceitando Cristo como Salvador e Senhor. E a palavra de Deus diz que miserável é o homem que espera só nesta vida. Ô pastor, já chega. Foi embora. Precisa ser incisivo. Uma crise religiosa. Quantos estão dentro, mas não vivem o que está dentro? E alguns chegaram a dizer: pastor, eu já li a Bíblia toda. Que bom, você leu a Bíblia toda? Ainda fala de capa a capa. Aí eu disse: e o conteúdo dela? Engole seco e não dá resposta nenhuma. Moralidade, crise religiosa, crise no seio da família, terremotos, furacões, a maldade cada vez aumentando mais, crise na globalização e uma das crises mais duras que eu tenho visto hoje, a crise de identidade. Os irmãos já pararam para pensar na crise de identidade? Eu não sou mais mulher, agora sou homem, eu sinto. Eu não sou mais homem, agora sou mulher, e eu sinto. Uma crise de identidade. São coisas do nosso tempo. E a gente, como pastor, ouve. E muitas vezes nós precisamos mostrar que a maior identidade que nós temos
é aquela que está o seu nome registrado em um cartório. Te dá um documento. E quando aceitamos Cristo como Salvador e Senhor, nós temos uma identidade de cidadão dos céus. Porque vencemos todas essas situações. E são situações do nosso tempo. E muitas vezes nós precisamos estarmos atentos. Como escreveu Salomão, ensine a criança no caminho que ela deva andar, para que quando ela envelhecer, não se desviar dele. Ela mostrar a sua identidade desde o seu nascimento. Ter o prazer de mostrar quem sou eu. E com uma vida alicerçada no corpo de Cristo, ela ter uma identidade para chegar no céu e ela ser convidada para entrar, irmãos. Ser convidada. Eu gosto muito daquela expressão quando diz: entra, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Venceu todas as crises lá na terra e agora chega para morar comigo. Mas aqueles que vão vivendo, sem parar para pensar do que vai ter o resultado lá na frente, também tem uma expressão feia, dura. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Queridos, como é importante quando eu posso sentir no meu coração que o Senhor deu a vida por mim, um pecador. Saiu essa música aqui na flauta. Saiu aqui. Ele deu a vida por mim. E a nossa vivência que estará transmitindo para os outros. Por que tu és assim? Porque alguém deu a vida por mim, um pecador. Eu que estaria lá naquela cruz, pregado lá, mas ele foi no meu lugar e derramou seu sangue para purificar-nos de todo o pecado. Como é importante quando eu posso ter esta convicção na minha vida. Eu posso dormir o meu sono tranquilo, mas mesmo assim eu ainda fico incomodado. Fico incomodado. Às vezes daqueles que passaram por mim, eu não disse para eles: bom dia, Jesus te ama. Ele deu a vida por ti. Eu fiz uma moça parar com isto. E ela teve que me ouvir, porque ela parou. Não demorou muito tempo, aquela jovem ligou para mim. Diz: pastor, aquela frase mexeu com o meu coração o dia inteiro. Não tive sossego. Eu quero conversar com o senhor. Marcamos um horário e ela foi. Mostramos para ela, biblicamente, olha o que Jesus fez por você. Assim como ele fez por você, ele fez por mim também. E ele quer fazer por você. Você quer esse Jesus na sua vida? Quero, pastor. Eu quero. Eu tive a honra de batizar aquela menina pela rua, eu achei. Mas o Senhor deu-me aquele impulso de falar com ela. Jesus te ama. E dei um bom dia. Irmãos, às vezes um bom dia faz uma diferença muito grande. Eu havia separado um hino para nós cantarmos nesta noite. Estou chegando para o final. Bíblia dos nomes escritos no livro da vida.
o Senhor terá um nome escrito lá no livro da vida. Você já tem? Você já tem? Você que está em casa, já tem? E como é importante quando nós temos uma convicção de que nós passamos por este tempo árduo, mas sabendo que o meu nome vai estar escrito no livro da vida de Deus. A trombeta vai soar. Irmãos, pense nisso. A trombeta vai soar. O que eu vou fazer? Vou atender o som da trombeta?